paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, passando aqui para deixar mais uma palavra de reflexão para nossas vidas, né? Em primeiro lugar para a minha vida, depois para a vida de vocês, né, gente? Quando eu venho aqui, né, trazer uma mensagem para vocês, primeiro quem reflete sou eu, sobre o que eu tô lendo, né? E eu estou querendo hoje passar para vocês uma reflexão no texto de Lucas, capítulo 15, e o versículo é o de número 32, que diz assim, a palavra do Senhor: mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, esse livro de Lucas, capítulo 15, versículo 32, está falando, né, aqui a respeito do filho pródigo. E vamos entrar aqui na mensagem para compreender melhor o texto, né, o que ele vem nos dizer. E quando a gente lê, meus amados irmãos, o capítulo 15 de Lucas, né, a partir do versículo 11 até o 32, a gente tem aqui a história do filho pródigo. Quem é que não conhece a história do filho pródigo, né? Ou do filho perdido? Todo mundo conhece, gente. É uma história incrível, uma história muito fascinante, assim, para o nosso entendimento. Porque a palavra nos fala que o Senhor estava contando uma parábola aos que estavam ao seu redor, né? Para ouvir, né, as suas palavras de sabedoria, seus ensinamentos, né? O Senhor sempre trazia parábolas para melhor entendimento das pessoas que estavam ali. Muitos eram leigas, né, gente? Não sabiam ler, não sabiam escrever, a maioria não tinha muito entendimento, muito conhecimento. Então, Jesus, ele utilizava de parábolas, né, para estar fazendo a pessoa chegar no melhor entendimento. Então, ele começa contando essa parábola do filho pródigo, né? Onde uma certa vez o filho pede para o pai tudo que lhe pertencia, né? Tudo que ele tinha direito da herança do seu pai, e o pai vai lá e dá. Gente, para começo de conversa, quem já se viu pedir a herança do pai antes mesmo do pai morrer, né? Você já viu isso aonde? Querer a herança do pai quando o pai ainda está vivo, né? Pelo que a gente sabe de herança, quem tem alguma coisa para deixar para os filhos, quando ele desce a sepultura é que os bens são divididos, né? Se tiver casas, né, terras, fazenda, vai dividir tudo por igual para os filhos que estão vivos. Mas nesse caso dessa parábola que o Senhor Jesus nos conta, esse filho, né, sendo ele o mais novo, não é nem o mais velho aqui, ó. O mais novo disse a seu pai: quero a minha parte da herança. Ele nem tinha direito de pedir herança, porque ele era até o mais novo. Quem deveria pedir, se fosse o caso, seria o mais velho, mas o mais novo pediu parte da sua herança, dá tudo que me pertence, que eu quero, né, viver a minha vida. E o pai não negou. Ele poderia negar, né, irmãos? Porque quem já se viu, você dá a herança pro seu filho antes de você morrer, não existe, né? Mas nessa parábola aqui, o pai entregou aquilo que pertencia ao filho, né? E ele foi-se embora dali, viver a sua vida em um lugar distante dali, né? E pegando todos os seus bens que o pai havia repartido, né, com ele, o que pertencia, ele foi embora dali para um lugar muito distante, meus amados irmãos. E lá ele desperdiçou todo o seu dinheiro, gastou o seu dinheiro, né, de forma completamente errada, nas coisas que não agradavam a Deus, né? Com mulheres, com bebidas, com farra e festa, né? Como se esse dinheiro fosse durar para sempre, né, meus amados irmãos? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Aleluia, glória a Deus, Senhor. Então ele foi-se embora, gastou tudo o que tinha. Mas havendo gastado tudo que ele possuía, diz a palavra que houve uma fome na região, né? E esse rapaz agora já não tinha mais nada para gastar, mas começou a passar dificuldades, porque todo o seu dinheiro já tinha ido embora com coisas erradas, porque ele gastou todo o seu dinheiro irresponsavelmente. E agora ele perecia a fome. Olha só, a reviravolta que vem dando já aí no começo dessa leitura. Quis viver a sua vida, o pai não negou, porém ele teve que arcar com as consequências do erro dele. E que nós viemos refletir nas nossas atitudes, porque muitas das vezes nós pagamos o preço, né, sofremos as consequências do nosso próprio pecado. Muitas pessoas querem julgar, querem acusar a Deus porque está passando por provação, né? Mas muitas vezes vocês têm que observar, são os nossos próprios pecados que faz com que a gente venha, né, sofrer, né, adversidades nessa vida. Não é Deus que quer, você, eu, que causamos nosso próprio destino aí, né? As consequências que vêm como retorno, como pagamento pelas nossas atitudes erradas e profanas, né?
Então ele vendo ali que não tinha mais nada, né? Não tinha mais dinheiro, ele precisou trabalhar, né? Ele foi empregado num lugar, creio eu que numa fazenda. A Bíblia não fala fazenda, fala, né, que ele foi se empregar em com um dos cidadãos daquela região, que mandou para que ele fosse cuidar de porcos. Olha só, o rapaz tinha condição, meus amados irmãos, né? Tinha um lar, tinha comida, não faltava nada para ele. E a palavra do Senhor fala que ele desejava comer a comida dos porcos por causa do tanto de fome que ele estava sentindo. E ninguém dava-lhe nada para comer, né? Então, imagina a tristeza desse rapaz e a reflexão que ele teve que fazer naquele momento de dificuldade, de fome, né? Somente quando a gente se dá, né, de frente com a tribulação, com as dificuldades, é que nós conseguimos refletir sobre o que nós fizemos. E aí agora, quando a gente põe a cabeça no travesseiro, a gente sabe por que nós estamos passando, né? Por certas provações, por causa dos nossos erros. Nós vamos, de alguma forma, sofrer por causa daquilo que nós fizemos lá no passado, né? E precisamos nos arrepender para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos tire daquela situação. Assim como esse jovem aqui, né? Precisava entender, refletir sobre o que ele fez e ver que ele agiu errado, se arrepender para que o Senhor pudesse perdoar ele, né? Então esse jovem aqui, ele precisou passar por isso para ele refletir sobre o que ele tinha feito. Se o que ele fez foi do agrado do Senhor, né? Não foi, irmãos. E tampouco do pai, mas o pai quis dar uma lição nele. Eu creio que aquele pai deixou ele ir, entregou o que pertencia a ele, apesar de não ter direito enquanto o pai estava vivo. Mas o pai falou assim, eu vou dar o que ele quer. Eu vou permitir que ele vá, né? Para que ele possa entender a vida como ela realmente é. Ele possa refletir sobre o que ele está fazendo. E assim é Deus nas nossas vidas, meus irmãos. Muitas vezes você quer, né, ir para o mundo de novo. Você está servindo a Deus, está indo muito bem. Você prega, você louva, você faz a obra do Senhor, você ajuda. E você do nada resolve ir para o mundo de novo. Resolve dar aquele passeio no mundo, né? Resolve dar um tempo da igreja, né? E de Deus a gente não tem como dar um tempo. Cristão de verdade, liberto de verdade, não faz isso. Porque a nossa vida depende totalmente, exclusivamente de Deus. Então assim é Deus, Ele não vai te segurar a força. Ele não vai te prender a força na casa do Senhor, para servir o Senhor, não. Você tem livre-arbítrio, né? Para fazer o que você quiser. E assim como aquele pai deu o livre-arbítrio do filho dele ir, deixou ir, que ele poderia impedir, mas ele não fez, porque ele queria que aquele filho aprendesse com a lição da vida, para poder se arrepender e voltar. Entendeu, irmãos? Então assim é Deus, ele não prende não, ele não segura ninguém dentro da casa dele não, ele não segura ninguém servindo ele não, porque não é por força nem por violência, né? Mas é por gratidão a tudo que ele tem feito por nós, por ter entregado a Jesus na cruz para morrer por nós. Né, foi um grande sacrifício. E aquele jovem caindo em si do que tinha feito de errado, ele caiu em si, ele lembrou que na casa do pai dele, todos os empregados, todos os servos tinham comida em abundância. E ele pensou, e eu aqui parecendo fome. Olha só a reflexão que ele fez. Tem momentos em nossas vidas que a gente só vai entender, né, quando a gente passar pelo processo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Tem que ter o processo. Porque se não tiver o processo, a pessoa não consegue entender os propósitos de Deus, não. Vai levando de qualquer maneira, vai empurrando com a barriga, que nem muitos falam. Mas quando passa pelo processo, transformado ele é, né? Verdadeiramente vaso novo, né? Com vontade de voltar e viver o bem do Senhor. Porque fora da presença de Deus não há bem para se viver. Ao contrário, é só sofrimento e dor, né? Angústia, perseguição e aflição. É verdade. Então aquele jovem se lembrou do que ele tinha e ele deixou para trás, né? Que você não venha deixar para trás tudo que você conquistou na presença do Senhor. Tudo que Ele fez por você, Ele fez com muito amor, com muito zelo. E dizer assim, eu quero seguir a minha vida, agora eu não quero mais servir a Deus, é fácil. Mas será que você vai estar disposto a pagar um preço por isso? Porque há um preço, né? A palavra do Senhor, ela é clara, né? Quem planta, colhe, meus amados irmãos. Se você está plantando o bem, você vai colher o bem. Se você está plantando injustiça, você vai colher injustiça. Se você planta o amor, você vai colher o amor. E por aí vai. A gente tem que aprender a plantar coisas boas na presença de Deus, para que Ele nos faça colher coisas boas também. E aquele jovem, ao se lembrar de tudo isso que ele possuía e abriu mão para sair para o mundo, ele pensou, voltarei para a casa do meu pai, né? Pedirei perdão para ele e direi para ele que pequei contra o céu e pequei contra ele. Ele reconhece que em primeiro lugar ele pecou contra o próprio Deus, contra o céu, né? E depois contra o seu pai. Olha que coisa linda, meus amados irmãos. Ali entra o arrependimento, ali entra o reconhecimento do erro dele.
Quantos de nós, né, muitas das vezes não conseguimos reconhecer os nossos próprios erros, né, e vamos levando de qualquer maneira, o Senhor não está se agradando. Que nós possamos ser humildes para reconhecer: Senhor, eu errei, eu falhei, Senhor, e eu quero te pedir perdão, me aceita de volta. Assim como esse jovem aqui, dessa parábola, ele reconheceu que ele errou e pecou contra o céu e pecou contra o próprio pai dele. Ele reconheceu e voltou, né, e pediu para o seu pai o perdão. E o seu pai o perdoou verdadeiramente. E ele disse: eu não sou mais digno, né, de ser chamado teu filho, por isso me aceita como um dos teus empregados. Olha a humildade desse rapaz, né? Ele precisou passar por esse tipo de provação para reconhecer o que ele tinha de melhor e de mais precioso: a sua família, o seu pai, seu irmão, né? Ele tinha comida de sobra, ele tinha servos que o serviam, mas agora ele se colocou na situação de servo para poder voltar e ter um lar para viver e ter comida para comer. Não ficar desejando comer comida de porco. Olha o nível que esse rapaz chegou, né? Enquanto ele tinha comida de sobra, ele agora estava precisando desejar a comida do porco, porque nada lhe era dado. Então, muitas pessoas estão desse jeito, estão comendo migalhas que o mundo oferece, né? Estão comendo coisas imundas que o mundo dá, porque tudo que o mundo tem para oferecer é imundice, é pecado, é abominável aos olhos do Senhor. Que nós possamos refletir e comer o alimento espiritual que nos dá vida em abundância, que nos traz salvação, né? Então aquele jovem se arrependeu de coração e reconheceu que nem digno ele era de ser chamado mais filho daquele pai. Mas ele disse que ia pedir o pai para perdoar ele e aceitar como um empregado. Ele não foi na condição mais de filho, mas ele foi na condição de empregado. Isso é uma humildade, um arrependimento muito lindo nessa parábola que o Senhor Jesus nos conta. E vendo o pai dele, de longe já avistou o filho voltando, ele alegrou-se e beijou o filho, abraçou e beijou aquele filho com muita alegria, porque viu que ele se arrependeu e voltou. Assim é Deus, quando um pecador está desviado da presença do Senhor, está no mundo praticando as coisas que agradam o inimigo das nossas almas, volta para a presença de Deus, se arrepende dos seus maus caminhos. O Senhor está de braços abertos para receber, né, para acolher, e Ele te beija, Ele te abraça, Ele te aceita de volta, né? Então que possamos refletir para nós poder não cair na cilada do inimigo, mas voltar enquanto é tempo para a presença de Deus, porque Ele está disposto a aceitar e perdoar. E ao invés de o pai dar uma bronca nele, ficar chateado com ele, falou: tragam a melhor roupa para ele, coloque um anel no dedo dele, calça os pés dele, né? O pai dele mandou matar um boi, foi boi ou novilho, deixa eu ver aqui, mas eu acho lindo demais. Traga um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Assim é Deus quando um pecador se arrepende, né? Quando alguém aceita Jesus, a festa no céu, a palavra do Senhor nos fala. Então assim o pai fez uma festa para aquele filho que estava voltando de novo, né? E o irmão mais velho dele, quando viu isso, irou-se, né? Ele ficou chateado, nervoso com o pai, e disse que trabalhava para o pai há anos, né, como escravo, e o pai nunca o deu, né, um novilho para matar, para ele comer com seus amigos e festejar, mas agora estava dando para o filho que gastou tudo dele, né, irresponsavelmente. Mas o pai disse: porque esse meu filho estava morto e reviveu, né? Ele estava perdido e foi encontrado. Olha que lindo, meus amados irmãos. E eu acho lindo a fala desse pai. Esse pai, ele age de uma forma muito linda, de uma forma muito amável, em aceitar de volta aquele filho que tinha ido embora e levado parte da sua herança. E o outro filho que ficou questionando o pai disse: meu filho, você está sempre comigo, né? Você tem tudo, tudo que eu tenho é seu. Enquanto esse meu filho estava morto, né, e agora reviveu, e estava perdido e foi encontrado. Aqui fala nos últimos versículos, né? Então a festa foi em comemoração ao retorno daquele filho pródigo, né? Porque ele tinha se perdido no seu caminho, mas ele foi achado de volta, né? A lição que ele levou desses dias que ele passou fora de casa, né? Passou dificuldade, passou sofrimento, passou, né, fome, fez ele refletir tudo que ele possuía. Então não troque o que você tem na presença de Deus por coisas do mundo, por coisas profanas, por coisas que não vai te dar vida. Porque como esse pai falou, ele estava morto e reviveu. Quem está fora da presença de Deus está morto. A palavra do Senhor é clara, só tem vida quem está em Cristo, né? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E a palavra diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aceita Jesus na tua vida, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo por ti Ele fará.
né? Ainda que você tenha errado, meus amados irmãos, no decorrer da sua caminhada, se você se arrepender verdadeiramente, o Senhor te perdoa, né? Mas tem que ser um arrependimento sincero, de coração. E o Senhor vai te acolher de volta, vai te abraçar, vai te aceitar, assim como esse pai aceitou o filho de volta. Amém? Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje nesse vídeo. Espero muito que vocês tenham, né, entendido aí. E que o Senhor abençoe mais e abra mais o teu entendimento e o meu também, para podermos falar da sua palavra. Deus amado e querido, Deus santo, justo e fiel, a ti toda a honra, Senhor, toda a glória, todo louvor e exaltação. Teu nome seja adorado, exaltado e agradecido para sempre, ó Deus. Que o Senhor esteja visitando cada pessoa nesse vídeo, Senhor, abrindo a mente e o coração para entender a tua palavra, Senhor. Ó Deus, capacita-me mais, Senhor, para trazer a mensagem para o teu povo. Usa-me como vaso nas tuas mãos, Senhor. Abençoa a vida de cada um que está presente nesse vídeo. Visita as causas, Senhor, que colocaram diante de ti, respondendo no tempo determinado do Senhor, meu Deus. O tempo é o teu, não é o nosso, Deus. Mas que todos os pedidos de oração sejam validados na tua presença, Senhor. Deus, fica conosco, abençoa o nosso resto de dia. Enche-nos com tua unção, a unção do teu Espírito Santo. Nos traz esperança, fé e alegria cada dia mais, Senhor. Que possamos viver de forma que te agrada e que nós nunca venhamos nos desviar da tua presença, Senhor. Porque tu és a melhor coisa nas nossas vidas, Senhor. E é o Senhor que nos mantém de pé e firme diante das tribulações que nós passamos. Continua abençoando esse canal. Ó Deus, continua trazendo uma mensagem através desse canal para a vida dos teus servos, dos teus filhos, daqueles que estão aqui, mas também ainda não têm um compromisso contigo. Abre a mente, Senhor, dessas pessoas, para que elas venham desejar buscar o Senhor. Porque o fim, meu Deus, está muito perto, Senhor. Que possamos render a Ti nosso louvor e adoração, dedicar a nossa vida ao Senhor. Senhor, fica conosco, abençoa-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.